Fala galera, hoje eu vou falar um pouquinho de um tema que algumas pessoas estão me perguntando bastante e que eu ouvi bastante e a gente tem ouvido muito aí também nos dias de hoje, que é em relação ao hipotireoidismo subclínico, tá bom? Se vocês já ouviram essa terminologia aí, então assim, o que seria esse hipotireoidismo subclínico? De uma forma bem resumida, tá? Nada mais é do que a pessoa estar apresentando sintomas francos de um hipotireoidismo, tá bom? Então a pessoa ela apresenta cansaço, ela apresenta pele seca, cabelo quebradiço, dificuldade de perder peso, pele desidratada e assim, muitos sintomas, cefaleia, dificuldade de concentração, um monte de coisa que são justificáveis por um hipotireoidismo, certo? Porém, quando a gente olha para o laboratório dessa pessoa, o laboratório dela está normal. A gente vê um bom nível de TSH, tá certo? E a gente também vê níveis bons de T3 e T4. E por que isso daí acontece? Porque, na verdade, a pessoa ela já está em um franco hipotireoidismo, tá certo? Porém, o que aconteceu ainda é que o laboratório dela não alterou. Ah, Thiago, mas por que isso daí pode acontecer? Tá? Lembrando, quem viu o vídeo anterior falando um pouquinho sobre hipotireoidismo, que tudo começa lá na nossa base, né? Então, uma péssima noite de sono, sono todo descontrolado, a gente não tem bons níveis de melatonina. Também, hoje em dia, a maioria da população apresenta uma deficiência de vitamina D. A gente trabalha muito em local fechado, né? Muito consultório e tudo mais. Então, assim, a nossa vitamina D está desequilibrada no nosso corpo aí. E esses são os dois hormônios principais que a gente precisa, porque eles sensibilizam os receptores da tireoide, eles estimulam a glândula tireoidiana a produzir mais hormônio. Então, assim, eles atuam em toda a orquestra, tá bom? Porém, o que acontece também é a questão do hipocortisolismo, tá? Hoje em dia, a gente acaba não vendo muito essa questão do hipocortisolismo porque muitas pessoas não sabem diagnosticar, porque muitas vezes a pessoa já teve um pico de estresse tão grande durante tanto tempo que ela esteve muito tempo com o cortisol elevadíssimo, porém agora já está começando a diminuir a produção do cortisol dessa pessoa. Porém, quando o cortisol começa a cair para chegar num patamar mínimo no corpo, ela vai passar por um período aqui que é como se ela tivesse com um nível de cortisol normal. Se eu fosse dosar o laboratório nessa janela aqui que está acontecendo, que o cortisol estava muito alto, aí ele começou a cair. Dentro dessa janela, o meu cortisol, se ele for dosado, ele vai estar normal, tá bom? Porém, o cortisol está caindo e ele vai continuar caindo até chegar num ponto que vai gerar um hipocortisolismo. Tá? E qual que é a correlação da tireoide com essa questão do hipocortisolismo? A correlação é o seguinte, que os hormônios da tireoide, eles atuam em alguns receptores específicos, alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. Então eu tenho receptores que estimulam maior a produção metabólica e receptores que diminuem a produção metabólica quando o hormônio T3 se une a esse receptor. O hipocortisolismo, num primeiro momento, o que ele pode fazer? Ele pode inverter as funções desses receptores. Então, ele diminui as funções desses receptores. Então, você pensa que eu posso até ter o T3, porém o receptor ele não está tão bem, ele não recebe tão bem o hormônio, então ele não cumpre com a função dele de forma correta, tá certo? Num segundo momento, esse hipocortisolismo também, ele vai acabar atuando de uma forma sinérgica ali, impedindo a conversão de T4 para T3 nos órgãos periféricos, principalmente no fígado, no intestino, no rim, nos baços e nas células do nosso corpo. E num terceiro momento, esse hipocortisolismo a nível da hipófise, ele impede o receptor de TRH a ter sua função, ele não fosforila, não deixa o receptor de TRH fosforilar. Então, o hipotálamo produz TRH, o TRH, a hora que ele chega na hipófise, ele não consegue se unir ao receptor e gerar a liberação de TSH para liberar os hormônios da tireoide. E aí vem um detalhe interessante. Como esse TRH ele se une a um receptor de TRH na hipófise e agora esse receptor está bloqueado, o que ele vai fazer? Ele não vai ficar parado ali, ele não vai voltar para o hipotálamo. Ele vai se unir a um outro receptor que está na hipófise e que tem uma semelhança muito grande àquele hormônio ali, que é o receptor de prolactina, tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu começo a aumentar a produção de prolactina, tá certo? Então, muitas vezes vocês vão ver isso daí acontecendo.
e a prolactina aumentando, isso daí começa a afetar de forma direta nas gônadas, né? Na mulher, no caso ali, os ovários, gerando diminuição de estrogênio e progesterona, podendo entrar até numa menopausa precoce, tá certo? E nos homens, o que vai acontecer? Vai lá a nível do testículo, ele inibe as células de Leydig, as células de Sertoli, diminui a produção de espermatozoides, diminui a produção de testosterona, tá certo? Então, acaba acontecendo toda uma cascata de acontecimento que a pessoa, ela grita, a clínica dela tá gritando na sua cara que ela está com um hipotiroidismo, porém, por um desequilíbrio total do que está acontecendo na vida dessa pessoa, tá certo? Porém, eu olho para o laboratório dela ainda está normal, ainda está normal, tá certo? Ainda, mas vai alterar. Por isso que às vezes seria até interessante não ficar falando tanto hipotireoidismo subclínico, porque a clínica está bem marcada, né? Mas um hipotireoidismo sublaboratorial, não que a gente não encontra no laboratório, mas que ainda não está aparecendo. Uma hora vai aparecer, tá certo? Então, trata certinho o seu paciente, olha para a clínica dele vai te falar muito mais do que o próprio laboratório dessa pessoa aí, tá certo? Então, fica essa dica aí, espero que tenha ficado um pouquinho claro. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí que eu estou à disposição para responder, certo, pessoal? E é isso daí. Se ficar alguma coisa assim, Thiago, mas e aí, como que eu poderia fazer um diagnóstico? O diagnóstico, pessoal, é na clínica, tá? Tem muitas coisas que a gente pode fazer, inclusive pegar e medir a temperatura corporal com um termômetro, né, debaixo da língua, pela manhã, a hora que a gente desperta. Se a gente não produzir uma temperatura pelo menos de 36,3 graus aí, quer dizer que a gente está no hipotireoidismo. Se o meu corpo não consegue aquecer a ponto de chegar em 36,3 durante a manhã, então quer dizer, meu metabolismo está diminuído, tá bom? Então isso já é clássico de um hipotireoidismo. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, só chamar. Beleza? Valeu, galera!